Confirma aí se você pode. Confirma aí se você pode. Tertúlia. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma tertúlia. Hoje é dia 28 de março de 2020, sábado. Esse é o verbete de número 5.167. Ele tem 6 páginas, 53 logias e 21 máximos. O tema é Eitologia do Intermissivista dentro da especialidade Intrafisicologia. Quem escreveu esse verbete é o professor Pedro Borges. Vamos conhecer um pouquinho aqui do currículo do professor Pedro. Ele é graduado em música, com habilitação em violão e psicologia também, pós-graduado em gestão de pessoas, brasileiro, natural de Entre Rios, de Minas, em Minas Gerais, voluntário da Conscienciologia desde 2010, professor de Conscienciologia desde 2011 e tenepsista desde 2013. Definição. A eitologia do intermissivista é a especialidade da conscienciologia dedicada aos estudos sistemáticos da condição de levar em conjunto os fluxos de atividades das principais áreas da vida intrafísica em função da disperticidade teática almejada e da materialização integral do curso intermissivo pré-ressomático, mesclando tecnicidade evolutiva, equilíbrio dinâmico e auto-organização consciencial perante as faixas etárias, potencialidades pessoais e entrosamento na maxi-proex grupal. O holopensene pessoal da eitologia, o holopensene pessoal da paratecnicidade. O desafio de um intermissivista é levar de eito as variadas atividades da vida humana, mantendo o equilíbrio holossomático. O balanço periódico para reflexão e encaminhamento das áreas existenciais. A atenção aos sinais de desequilíbrio da própria condição eitológica. Os ajustes finos levando a resultados largos na automanifestação. A eliminação radical da pseudo-justificativa da falta de tempo. Lá embaixo nós temos a linha da proex enquanto elemento central da eitologia do intermissivista. Para a fatologia, a autovivência do EV profilático na operação multidimensional. O CI, curso intermissivo pré-ressomático, enquanto aditivo voliciolínico às realizações humanas. O munus intermissivo, dentro da auto-para-deontologia. A valorização da conexão com o amparo extrafísico, ampliando a cosmovisão. A sustentabilidade energética perante as pressões extrafísicas. O atendimento aos grupos extrafísicos a partir da interassistência embasada nas recins. E lá na página 5, tópico tabelologia, nós destacamos essa tabela com 10 tópicos, com 10 áreas da vida humana e respectivas metas para a autochecagem do eitologista interessado. E na remissiologia, dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Autoexclusivismo inversivo, empenho proexolíneo, invexograma, tempo proexogênico e rollback conscienciológico. A eitologia do intermissivista é responsabilidade evolutiva oriunda da preparação em curso intermissivo para os desafios da vida humana, enquanto agente intrafísico lustro da Reurbex. Questões. Você leva de eito as diversas demandas da vida intrafísica? Em escala de 1 a 10, qual o grau de satisfação evolutiva pessoal perante cada área da eitologia do intermissivista? Na bibliografia específica, ele traz 8 fontes bibliográficas. Agora, a mega-análise elaborada pela equipe da Enciclosapiens, nós temos lacuna, vulnerabilidade, tecnicidade, ajuste, autoenfrentamento, autodeterminação, auto-organização, autorresponsabilidade e autocompromisso. Condição, correção, renovação. Desafio, balanço, resultado, proex, voliciolina, qualificação, realização e manutenção. Agora vamos para as questões. Mas antes das questões, eu queria abrir a palavra para o professor Pedro para ele contextualizar o que motivou a escrever esse verbete. Eu já adianto que eu tenho um interesse particular
por esse assunto, que eu acho que é um dos segredos do sucesso, vamos dizer assim, né, Pedro? Para a gente poder atingir o complexo. Mas conta para a gente o que te motivou, por favor, para escrever sobre isso. Bem, boa tarde a todos, aos tertulianos, teletertulianos que estão aí ouvindo com a gente. Agradecer aí a equipe da Enciclosapiens, a todo mundo que está envolvido aí na produção dos verbetes, né? E falando um pouquinho da minha motivação, eu vejo que tem duas motivações assim mais explícitas, mais diretas, né? Tem outras mais, digamos assim, também que sobrepõem aí o tema. Mas, inicialmente, eu vi que eu tenho uma característica que facilita o processo da etologia, que é um certo nível de pragmatismo, uma certa condição de resolutividade de várias coisas. E aí, com isso, em alguns momentos, algumas pessoas vieram me perguntar como é que eu me organizava, como é que eu fazia esse tipo de modo de produtividade, né? E isso era algo mais da minha tendência, que eu não tinha muita autoanálise em relação a isso, achava que aquela coisa, quando a gente tem às vezes um traço que é positivo, às vezes a gente nem percebe, né? E acho que todo mundo é daquele jeito. E aí algumas pessoas até na época do Greenvex vieram me perguntar, faz aí como é que é a sua rotina, aí botaram numa planilha, começaram a analisar e tudo, e eu comecei a pensar sobre isso. E aí essa pesquisa da etologia, ela veio depois que eu comecei, através dos estudos da técnica da inversão existencial, que é uma técnica de planejamento máximo da vida, em que você, desde jovem, começa já a fazer esse processo de auto-organização com uma dedicação mais ostensiva pro-ex, né? Eu comecei a aprofundar nesses estudos e ver como seriam os fluxos da vida dentro do maxi planejamento, estudando através do invexograma, através também das inversões conscienciais, né? E aí eu comecei a desenvolver uma linha de pesquisa nesse tema, né? Que mais para frente, né, eu vi que a síntese disso, na verdade, era essa condição de levar tudo direito. Acho que isso que eu estava pensando em várias ideias, teorias, mas não estava conseguindo chegar numa síntese que pudesse ser mais assistencial para mais pessoas. E aí eu vi que essa condição de levar tudo direito era uma demanda muito séria, né, uma coisa que todo mundo tem uma certa dificuldade em fazer, porque realmente não é simples. E aí eu comecei a buscar focar mais do que na questão da invexologia, digamos assim, da teoria e da aplicação da invex, também como seria essa metodologia de levar tudo direito, né? E eu vejo que essa metodologia ela pode ser aplicada tanto pelo inversor quanto pelo reciclante existencial, que estão dedicados a aplicar ali as técnicas evolutivas, a parte da coerência deles. E aí foi desenvolvendo, né, essa tabela que tem aqui na metodologia, outras práticas que começando a observar, e até chegar nessa ideia de realmente transformar isso num termo chamado a etologia, né? Porque esse é um termo popular, é um termo, inclusive, bem antigo, usado na zona rural, né? Que é de levar tudo direito e tudo. E aí a gente vê essa questão como algo bem importante de ser ressignificada, né? O pessoal está comentando aqui em relação ao som do meu microfone. Não sei se eu posso tocar aqui, estão conseguindo entender bem o que eu estou falando? Fala aí um pouquinho, vamos ver. Eu vou trocar aqui, só um instante. E agora, melhorou o som? Fala um pouquinho mais. Vou ir falando aqui, porque como a gente está fazendo esses testes... Acho que melhorou. Um outro fone aqui, que é para não ficar dando eco aqui na nossa transmissão. Pronto, e agora, pessoal? Tá ok? A voz tá saindo bem? Melhorou. Maravilha. Sim. Então, assim, essa contextualização, ela vem de uma longa história, né? E, na verdade, é um prosseguimento da minha autopesquisa, né? Que foi chegando nesse termo da etologia, para chegar aqui nesse verbete. Então, esse é um lado, digamos assim, de todo o contexto, de como eu tento vivenciar isso, que eu estou tentando entender melhor também, para até trazer para mais pessoas. Então, eu tentei extrair várias coisas de estudos que eu faço, da minha vivência pessoal, e colocar aqui no verbete e poder debater hoje aqui com vocês. Mas tem o outro lado, né, que toda consciência ela é complexa, né? Então, esse tema me interessa muito também pelo um trafar meu, uma dificuldade que eu tenho
que eu vejo que eu tenho uma tendência a ter uma hiperfocagem em alguns momentos, que ela é um pouco alienante, entende? Então, às vezes, você entra ali numa linha de trabalho ou de foco, você se dedica muito àquilo, e o que acontece? Você vai ficando bom naquilo, mas vai deixando outras coisas importantes para trás. Então, eu tenho um pouco dessa dificuldade também, que em alguns momentos isso me ajuda a impulsionar, a produzir mais uma determinada linha, mas, por outro lado, se eu não cuidar disso, eu posso lá na frente ter desenvolvido muito algum lado da minha manifestação e ter deixado outros lados que eram tão importantes quanto para trás. Então, a etologia é justamente isso, é você conseguir levar sem deixar para trás. Então, eu vejo também esse verbete como sendo extremamente terapêutico, né, para mim, inclusive profilático, né, de deixar certas lacunas no dentro da minha ProEx futuras, né, devido a ter essa tendência aí que eu estou comentando com vocês. Então, basicamente seria isso. Eu acho que outras coisas vão surgindo aí durante a nossa conversa, a nossa defesa e o debate. Muito bom. Então, primeira pergunta aqui em Fatologia, página 2. Poderia ampliar o desafio de um intermissivista levar de eito as variadas atividades da vida humana, mantendo o equilíbrio holossomático? Então, esse é o ponto, digamos assim, é a síntese do tema, né? Da etologia justamente busca desenvolver métodos para superar esse desafio. Por quê? Porque o intermissivista, gente, ele não é como uma pessoa comum, né? É bom explicar um pouco até para os nossos teletertulianos, às vezes pessoas que estão tendo um primeiro contato com a Conscienciologia, ou até quem já tem contato e que reflete sobre essa questão do curso intermissivo. O que é o curso intermissivo? É uma preparação que a pessoa faz antes de nascer, né, no período entre vidas, para a próxima vida dela. E por que é feita essa preparação? Porque em vidas anteriores, nós já tivemos manifestações que foram positivas, muitas vezes foi em uma área específica, ou algumas áreas assim que você conseguiu se destacar e fazer algum tipo de assistência, mas por outro lado, nas vidas anteriores, a grande maioria de nós não conseguiu fazer esse processo de levar tudo direito de modo integral. Então, nós desenvolvemos bem algum ponto que nós acertamos, mas aquilo que a gente deixou para trás, né, gerou interprisões, gerou relações com outras pessoas que não ficaram bem paradas, né? E aí, nessa vida, a gente está tendo a oportunidade de preparar, né, antes de nascer, o que a gente veio fazer com base nesses acertos e erros. Então, muitos de nós cometemos erros graves, erros sérios, que impactaram milhares de pessoas, e justamente para a gente ter cometido esses erros, gerado esse vínculo com essas pessoas, se a gente começa a virar a chave, a virar a mesa, a acertar, a não cometer esses mesmos erros, fazer uma renovação, uma reciclagem, a gente vai conseguir assistir também a nível muito maior, muito mais pessoas pelo nosso exemplo. Então, o intermissivista, ele tem esse background que é muito importante. Então, a pessoa, ela não se satisfaz com uma vida, digamos, comum do sucesso intrafísico, né? Ela, às vezes, vem aí com muitas habilidades diferenciadas, né? Algumas tendências mais positivas, porém, ela não vai se satisfazer apenas aquela vida comum de você ter, às vezes, um sucesso intrafísico na questão financeira, profissional, ou cultivar uma família, ou uma questão, às vezes, ali de ter ali um respaldo de status, né, na sociedade, e isso não supre a pessoa, porque ela sente que tem mais coisas, mais deveres importantes para ela realizar devido a esse background do curso intermissivo. E justamente aqui a gente está tendo a oportunidade de, no intrafísico, buscar aplicar todas essas ideias e teorias que para nós foram estudadas, né, quem se considera intermissivista, quem fez já essa avaliação, essa reflexão e chegou a essa convicção, está tendo essa oportunidade de, talvez a primeira, né, de vivenciar uma vida sem deixar essas lacunas, né? Então, por isso que esse desafio é tão importante. E aí, aqui no verbete, né, tem essa planilha, essa tabela que foi feita essa síntese de áreas, algumas áreas da vida para a gente ter como um foco. Obviamente, pode ter outras áreas que podem ser acrescentadas, ou outras pessoas ter outra forma de organizar as áreas da vida dela, mas o desafio é justamente esse, é você não deixar para trás, é aquele processo do equilíbrio, né? Você
ter um equilíbrio e estar equilibrado. Porque qual que é o risco aí? A pessoa, às vezes, ela tem que focar em tantas coisas que ela, às vezes, esquece da saúde dela, do equilíbrio holossomático dela. Então, o equilíbrio holossomático ele vai vir mediante a pessoa conseguir trabalhar o soma dela, manter uma carga horária de sono adequada, por exemplo, é uma coisa essencial. Se hidratar bem é uma coisa também, tomar bastante água já é uma coisa que ajuda você, né, cuidar bem do seu soma com coisas básicas, trabalhar suas energias dentro do processo de estado vibracional, esterilização, desassimilação, né? Fazer também o processo de lidar com as emoções. Um dos grandes problemas que eu vejo dentro assim, pegando uma amostra assim, dos intermissivistas, de modo geral também da sociedade, é a repressão das emoções. E eu me incluo nisso, né? Eu tenho uma tendência a ser mais determinado, mais focado, e aí aquela emoção começa a incomodar você, não, deixa isso para lá e seguir em frente, toca para frente. Só que se você não cuida dessa emoção, não trabalha ela, sente ela, para tudo que você está fazendo, vê o que está acontecendo, avalia, aprofunda, vê por quê, para que você está tendo aquela emoção, de onde que começou isso, e aprofundando, lá na frente a pessoa vai ter um desequilíbrio holossomático, ela vai ter que parar tudo, né? Agora, então esse é um ponto. Você quer complementar aí, Pedro? Eu queria te perguntar, você na sua pesquisa vê diferença entre homens e mulheres na aplicação da etologia, por exemplo? Então, eu ainda não fiz uma amostragem, né, dentro disso. Eu acho que dentro da questão do ginossoma e do androssoma, né, vai ter tendências, que são tendências tanto biológicas quanto culturais, né? Mas eu acho que vem muito também do processo da pessoa, como ela lida com esse soma. Então, se ela já tem um domínio maior do soma, digamos assim, a consciência dela se sobrepõe, né? Não existe soma à prova de consciência. Quer dizer, a consciência naquele soma, ela vai, se ela domina, ela vai conseguir levar tudo direito, independente das dificuldades do soma. Mas a gente tem que ver o soma como um veículo, igual você está ali dirigindo um carro, o carro tem certas peculiaridades. Então, a pessoa se conhecer bem fisiologicamente vai ajudar. Mas aí, esse ponto das emoções que eu comentei aqui, por exemplo, as mulheres têm mais facilidade, têm uma tendência maior a olhar para isso, enquanto os homens têm uma tendência maior a reprimir, por exemplo, né? Isso é uma tendência, mas não necessariamente quer dizer que todo mundo vai passar por isso, né? Então eu vejo muito mais o processo da gente se entender em termos de consciência para justamente o soma ficar como uma ferramenta, algo secundário, mas sem menosprezar. E aí, fechando aí a questão do equilíbrio holossomático, a parte mental somática. Então, a pessoa está com o cérebro dela ativo, lendo, estudando, refletindo, fazendo novas sinapses. Isso facilita nesse desafio de levar tudo direito. Ela está, digamos assim, se ela cuida bem do holossoma dela, ela tem um meio mais otimizado para se dedicar às atividades dessas áreas da vida intrafísica, dessas atividades, tá? Ok, você comentou que uma das áreas é justamente o processo energético, né? E ela pergunta aqui em parafatologia, a quarta linha, poderia aprofundar e, se possível, compartilhar alguma casuística a respeito de a sustentabilidade energética perante as pressões extrafísicas? Ah, sim. Então, o que acontece? Quando a gente começa a mexer com certas reciclagens intraconscienciais, é natural que vai envolver também não só a nossa mudança, mas a mudança de outras consciências que estão com a gente, que são ex-companhias do nosso passado. Então, na medida em que a gente começa a mudar, nós também afetamos quem está ao nosso redor, tanto intra quanto extrafisicamente. E tem pessoas, às vezes, que não querem que você mude, não querem que você se transforme em outra pessoa, né, melhore alguma questão de si mesmo, porque justamente é onde tem o vínculo, né, e é onde você às vezes precisa colocar mais energia para aquilo resolver e que vai, ao estar resolvido, perder o vínculo com aquela pessoa, com aquela consciência ali. Isso gera um embate, uma pressão, né? Então isso pode vir em termos de reciclagens pessoais, que eu vejo que é o mais sério, que aí você tem uma certa tendência de comportamento e aí precisa mudar, e aí você, ao fazer isso, você às vezes vai se sentir altos e baixos e tudo. Então, no meu caso, eu tenho buscado trabalhar muito com o tema da intencionalidade cosmoética.
que eu vejo que em alguns momentos eu ainda piso na bola nesse sentido, de ter ali segundas intenções, né? Um tema que eu chamo de agenda oculta, né? Que você está vendo assim, tem uma intenção que está aparecendo que ela é positiva, mas por detrás dela, a intenção que está sustentando toda a sua ação, a sua motivação, ela é algo mais egóico. Só que para você não expor esse algo mais egóico, você expõe de modo aquilo que é mais aceitável, mais positivo, tanto para você quanto para os outros, né? Só que no fundo, se você fazer uma auto-reflexão, acredito que todos nós, né, vamos encontrar ainda pontos a serem depurados nessa parte da intencionalidade. E aí o que acontece? Às vezes você sente que você quer mudar, mas não vai. Porque tem uma pressão, tem uma lacuna maior, tem um gap maior a ser passado. E aí eu vejo que é importante a sustentabilidade. Quando eu falo assim de energética, aqui tem o processo do trabalho com as energias para dar justamente uma vazão para essas consciências extrafísicas e tudo, para você também estar mais energizado para conseguir, né, seguir em frente. Mas eu vejo que um ponto principal é você ter um ponto assim da sua cognição, que bem lá dentro de você sabe assim que você vai chegar lá. Independente que demore, independente que você, digamos, sofra alguns percalços, mas esse processo de você, independente de quantas vezes for preciso você se levantar e continuar, é um ponto que é a chave da força de vontade, da determinação. Isso ajuda muito nessa sustentabilidade. Isso também mostra para essas companhias extrafísicas que você não está ali de brincadeira. Você está disposto a ir até as últimas consequências para fazer as renovações. Então, se a pessoa ela assume isso para ela, em termos de posicionamento, ela tem um processo que a gente chama de auto-absolutismo. E aí não tem questão externa, não tem pressão externa. Aquilo pode ser difícil, pode demorar mais tempo do que você gostaria, mas você vai, em algum momento, chegar lá. Se não for nessa vida, é na próxima. Mas você vai fazer tudo que está ao seu alcance, que você dá conta dentro do seu fôlego. Então, eu vejo que essa postura ajuda muito. E juntar isso com o trabalho de energias, com o processo energético, né, que tem muita relação para mim com a força de vontade, ajuda a pessoa a superar essas pressões. Eu já vivenciei isso também no voluntariado, né? Dentro da própria Assimvex, a gente teve um processo ali de mexer numa reestruturação do campus da Assimvex, mudança de estruturas, demolição, inclusive, de uma estrutura que tinha lá, mais antiga. Então, tudo isso gerou uma pressão de um grupo ali. E aí você, não, vamos fazer, vamos até acabar. E assim, esse ponto foi o que eu vejo principal para conseguir superar. Chega um momento que superou aquele gargalo, aí a coisa flui melhor. Mas eu vejo que isso é muito assim da pessoa, na prática, bancar essa situação, ela botar essa banca e saber, não, eu tenho força de vontade, vou em frente e vou fazer o melhor que eu posso, né? Então, se você tem essa confiança, eu acho que aí já metade do caminho está andado. O resto é questão de tempo até chegar lá nos objetivos. Legal. Em mitologia, o mito de um modo multitarefa ser mais produtivo, poderia comentar? Isso é algo bastante comum na sociedade hoje, que é nós estarmos fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, a pessoa ela está, por exemplo, fazendo no computador ali com 10 abas de internet abertas ao mesmo tempo, então ela sai de uma, vai para outra, ou então ela está falando com alguém, está pensando em outra coisa. Então, assim, é interessante, se a pessoa quer ter mais produtividade, ela buscar desenvolver o processo do foco. Porque o foco é você colocar toda a sua atenção em uma coisa só. Obviamente, a pessoa não pode ter uma focagem, como eu já falei aqui hoje, da questão alienante, né? Ela esquecer de tudo o resto e acabou. Mas ela pode fazer isso de um modo organizado. Então, existem técnicas, por exemplo, técnicas de você colocar um timer, um cronômetro. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma tarefa do trabalho, então eu vou me dedicar a ela durante 50 minutos e esse timer vai estar marcando. E aí depois eu deixo 10 minutos para descanso, 10 minutos para não fazer nada, para ver o que quiser, ver o WhatsApp, Facebook, ficar tranquilo. Às vezes tem pessoas que funcionam bem com 50 minutos, tem pessoas que funcionam bem com menos tempo, às vezes com 20 minutos para 5, para 10, vai fazendo esse revezamento, né? Entre foco, descanso. E aí esse modo foco-descanso ajuda a pessoa a produzir melhor. Então, às vezes, o que ela faz
naqueles 20 minutos, se ela faz focada, ela consegue produzir. Se ela vai fazer em modo multitarefa, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, às vezes ela vai demorar 1 hora, mas ela vai estar achando que está fazendo muito mais. Então, já tem vários estudos da psicologia, dessas áreas também envolvendo o coaching, envolvendo o processo de produtividade, que mostram que esse modo multitarefa, ele não é tão funcional para a produtividade. Então, é interessante a pessoa ela se organizar na rotina dela para produzir e aí ganhar com isso mais tempo livre para se dedicar às outras áreas, que é o desafio aqui da etologia. Uhum. Na mesma mitologia, poderia comentar o mito do planejamento estático, por favor? Muitas pessoas elas têm medo de fazer o planejamento, né? Porque acham que esse planejamento, ela colocou tudo ali, tem que ser perfeito, tem que acontecer daquela forma. Então, acaba criando uma expectativa muito irrealista. Quando, na verdade, o planejamento ele é dinâmico. Então, você planeja algo agora para daqui 6 meses, 1 ano, 10 anos, um planejamento mais de curto, médio e longo prazo. Pode ser que daqui a 6 meses o cenário em que você está esteja diferente. E aí é necessário você rever este planejamento e, fazendo essa revisão, você atualizar mediante o cenário que você está hoje. Fato é que quem se planeja atinge mais as coisas. Isso tem pesquisas mostrando que até mais de 70% de efetividade para quem faz planejamento do que aquela pessoa que apenas vai realizando as coisas que está na cabeça dela. Então, o planejamento ele gera antecipação, ele gera um melhor aproveitamento dos recursos, né? E às vezes acontece de você também planejar algo para daqui a um tempo e a coisa acontecer antes, né? Então, você tem que revisar o seu planejamento. Pode ser que aconteça depois também. Então, você vai avaliar por que não deu certo, o que eu errei nesse planejamento, o que faltou pensar. Então, esse exercício de reflexão mediante a melhoria do planejamento vai fazer você acertar mais lá na frente também. Então, é interessante acabar com esse mito aí, fazer o planejamento e já botar um prazo para ele, para fazer uma atualização, e com isso a pessoa consegue dinamizar mais e conduzir essa etologia de um jeito mais eficiente. Legal, ela pediu para a gente dar uma panorâmica sobre os mitos e depois eu vou abrir a palavra para o João, tá bom? E para o Carlos. Então, fala um pouquinho do mito das áreas da vida humana funcionarem isoladas, por favor. Tá, então, nesse caso, como a gente fez aqui uma divisão, né, das áreas da vida, dentro da etologia, eu coloquei aqui 10 áreas. Então, um problema que até eu já vivenciei foi de separar demais, categorizar, né, e fazer essa separação. Porém, essa separação ela é didática, ela não é algo que, na prática, tudo está conectado. Se você mexe em algo, em uma área da sua vida, vai afetar todas as outras. Então, a gente tem que entender esse princípio, que é o princípio da maxiconvergência. Então, se, por exemplo, a pessoa começa a investir mais no processo assistencial, ela começa a se dedicar mais à condição de docência, à condição de criar uma identidade assistencial, de ajudar as pessoas em alguma área específica. Isso vai dinamizar, às vezes, o processo da afetividade dela. Né? Uma coisa está ligada com a outra. Às vezes vai dinamizar o parapsiquismo dela, porque fazendo mais assistência, naturalmente tem mais contato com o amparo extrafísico e a pessoa começa a ter algumas extrapolações parapsíquicas. E aí, às vezes, ela vai ter que desenvolver mais a intelectualidade também, para poder conseguir dar vazão àquela demanda assistencial. Então, se a gente entende isso, que essa divisão ela é didática para a gente conseguir focar, vou focar nesse ponto que eu estou precisando, mas sabendo que está interligado com todo o resto. Se a gente faz uma mudança em um ponto, vai repercutir em todas as áreas ali dessa condição da etologia. E na sequência, acho que tem relação um pouco com o que você já veio falando, o mito da perfeição em todas as áreas da vida. Então, na verdade, tem pessoas que elas têm esse perfeccionismo, né, esse traço, né? Então, para essas pessoas, é interessante ela avaliar que o melhor não é ela ser perfeita em tudo, mas ela ter uma média constante em todas essas áreas. Então, eu vejo assim, é mais interessante, pegando aqui nessa classificação que eu fiz da etologia, você ter uma média bacana, suficiente em todas essas áreas, do que você ser muito bom em uma área ou duas e ter várias outras áreas que você é totalmente deficitário. Então, você não vai conseguir, a meu ver, né, é muito difícil, né? Pode ser que tenha alguém aí que consiga ser perfeito em tudo.
né? Aí a pessoa talvez já está com outros desafios evolutivos mais para frente, ela já está fazendo isso aqui com o pé nas costas. Porque aqui a gente colocou objetivos que são mais puxando para cima ali dentro da condição do intermissivista, né? Porque com isso você acaba atingindo mais também, quando você visualiza uma meta e uma meta mais ousada, por mais que você, digamos assim, não atinja aquela meta exatamente, mas você vai chegar perto dela. Então, o tanto que você caminhou por focar nessa meta mais ousada, ajudou já a acelerar o processo. Mas, obviamente, a pessoa não pode ter perfeccionismo, né? Achar que se eu não sou perfeito, então eu não faço nada. Então, isso já é um mito aí interessante de ser eliminado. E, por outro lado, tem aquela condição, né, do bom ser inimigo do ótimo. Que aí tem aquela frase assim, feito é melhor que perfeito, então é melhor ela ir para a prática, mas tem aquela também que ela vai no comodismo, né? Então ela faz um pouquinho melhor e ela já quer se acomodar, e não, tá bom assim, vai para a média. Então, por outro lado, também a pessoa não cair nesse processo da mediocrização, saber ter esse equilíbrio das várias áreas aí, que é o desafio da etologia. E a questão da felicidade, o mito da felicidade estar no atingimento dos objetivos. Qual a relação? Esse é um mito bem importante até para mim, assim, que eu coloquei aqui, no seguinte sentido. Às vezes, tem pessoas, né, um pouco do meu caso, elas têm uma tendência a ficar mais no futuro. Então, elas estão focadas em projetos e no que vai acontecer no futuro, e aquilo motiva elas. Então, elas tendem a sair mais do presente. Sendo que essas pessoas são muito motivadas por desafios, motivadas por metas. E aí isso tem um risco muito grande, que é você colocar a sua felicidade naquele atingimento daquele objetivo. Quando, na verdade, o processo da jornada, do meio, do caminho que você está andando para chegar naquele objetivo é o que é o mais importante. Não é tanto você chegar lá e chegar rápido, mas sim como que você chegou. Você conduziu isso de modo cosmoético, você olhou para as pessoas que estavam do teu lado, você passou por esse processo de modo assim, a aproveitar também, a aprender com isso, a extrair experiências sutis, detalhadas, entende? Então, muitas vezes é melhor a pessoa ela ir mais devagar e com mais constância e fazendo esse caminho e vivendo no presente, porque senão a felicidade digamos assim, muitos de nós estamos aqui para buscar ser mais felizes, né? E o que acontece? A felicidade nunca vai chegar, porque se a pessoa ela tem esse modo de objetivo, meio checklist, né? Então ela tá, então quando eu tiver isso, eu vou ser feliz. Aí você vai lá, corre atrás consegue, atingiu aquilo, aí você já vai estar pensando assim, tá, agora eu já tenho isso e quando eu tiver tal coisa, aí que eu vou ser feliz. Então a pessoa corre o risco de entrar nesse modo em que ela está sempre focando em algo no futuro, né, e perdendo as oportunidades do presente para fazer recomposições, para, né, ajudar outras pessoas, para caminhar de um jeito mais cosmoético. Então, eu acho que o mais sério é a gente pensar nesse processo de aproveitar essa jornada evolutiva que a gente está tendo da melhor forma, né? E os últimos dois, eu vou te pedir para ser um pouco mais sucinto, que a gente está com bastante pergunta, tá? O mito da conquista sem esforço e o mito do resultado advir de mais esforço. Beleza, vamos então ser mais objetivo aqui dentro das respostas, que assim, a conquista sem esforço não existe, então a pessoa também cai na real, né, que não vai vir as coisas caindo no seu colo, né, vai ser necessário esforço. Por outro lado, o outro mito do resultado advir de mais esforço é para as pessoas que também são muito no processo de se esforçar mais, então não está dando certo, eu me esforço mais. Isso pode incorrer em certa teimosia, em certa condição de você estar despendendo energia de modo mal utilizado. Então, às vezes, vale mais a pena, para quem tem esse perfil, parar e fazer mais ponderação, mais reflexão, para direcionar o foco para o que é o mais assertivo, do que colocar mais esforço, mais energia naquilo. Ótimo. Carlos, você quer fazer alguma pergunta? Vamos liberar seu som só. Libera o microfone. Não? João, então, por favor. Ok, Agora liberou. Sim.
Aqui na patologia, quais sinais de desequilíbrio da condição etológica está na linha 3 da patologia? Você poderia, Pedro, responder para nós? Então, a pessoa ela pode se autoavaliar dentro dessas áreas, né, que está aqui na argumentologia. Então, ela pode avaliar como que está, no caso, se ela está conseguindo atingir ali aquela sustentação daquelas áreas ou não. Se ela não está conseguindo, já é um sinal de desequilíbrio. Outro sinal é o que a própria vida dá para a gente, né? Às vezes as coisas não estão andando, não estão fluindo, e você tem que avaliar por quê. É importante, nesse caso, a pessoa avaliar também os sinais que as pessoas mais próximas que estão com ela dão para ela. Porque, às vezes, dentro dessa condição da etologia, que eu vejo, é muito difícil, quando você já é acostumado a ser de determinada forma, a você ver as suas próprias lacunas. Mas quem está do seu lado, por exemplo, seu parceiro ou parceira da dupla evolutiva, ou pessoas que convivem mais com você, seus amigos, eles observam, eles sabem. Você, às vezes, está desequilibrado em alguma área, deixando algo para trás. Aí você pedir feedback para eles, ou estar mais atento a ouvir o que eles estão passando para você, né? Que às vezes o feedback ele não vem do jeito bonitinho, né, certinho. Às vezes vem meio torto, vem uma coisa, numa situação meio conflitiva, pode aparecer, mas você está atento, não, isso aqui que a pessoa está falando é importante. E às vezes você avaliar também por que as coisas não estão indo. No meu caso, eu senti que eu entrei num processo de um teto. Então, assim, eu me esforcei, me desenvolvi em algumas coisas da minha vida, mas as coisas começaram a bater num teto. Então, quando eu senti que estava batendo nesse teto, eu comecei a olhar para as áreas da vida que estavam mais deficitárias. Então, eu vi que dentro dessas 10 áreas, no meu caso, era o parapsiquismo, a autopesquisa e a afetividade. Então, eu comecei a buscar criar algumas ações que me colocassem a desenvolver mais isso, que eu vi que minha tendência era deixar isso meio de lado. Então, tá morando junto com uma outra pessoa, no processo de dupla evolutiva, de buscar vivenciar a técnica na realidade dela, né? Não na ilusão que a gente tem de todo mundo que está se relacionando com a Conscienciologia é dupla evolutiva, né? Não é bem assim, essa técnica ela é complicada de vivenciar, ela exige uma certa dedicação, exige alguns princípios, né, técnicos importantes para a pessoa se considerar dupla evolutiva. Então, você investir nisso. Aí, no meu caso, eu comecei a entrar na equipe do acoplamentário para dar apoio lá na equipe de campo do curso, para tentar trabalhar o parapsiquismo, ter ali ambientes que me ajudassem a desenvolver isso, né? A própria dinâmica parapsíquica, estar frequentando semanalmente lá na Simvex, né? E o processo da autopesquisa, eu comecei a fazer o curso da Conscius, né? Que é um curso que ele é vários módulos, já são quase 3 anos fazendo toda semana um curso que você vai lá se autoexpor, processo com cobaia. Então isso foi me ajudando a tirar algumas cascas ali. E eu vejo que aí foi aparecendo mais coisa que eu estava negligenciando e estava gerando um desequilíbrio da minha manifestação. Eu conseguindo ajustar isso, naturalmente algumas áreas que estavam melhores, elas começaram a cair também. Porque eu estava desequilibrado. Uma área eu estava me dedicando mais, outra menos. Então eu baixei um pouco dessa e subi dessa. E aí foi através de ver que as coisas não estavam fluindo como deveriam. A vida começa a te dar certos sinais, ou as pessoas ao teu redor. E aí é importante a pessoa também fazer uma avaliação da satisfação dela. Uma sugestão que eu posso dar para vocês, se querem fazer essa avaliação, pega essas 10 áreas e avalia assim, de 0 a 10, que nota que você dá para a sua satisfação? Não é se você já é o melhor naquilo, que você domina tudo, mas você está satisfeito com fazendo uma autocrítica sincera, com o seu desempenho, né, com a sua condição nessas áreas. Se você fizer isso, vai aparecer aquelas que estão com nota menor, e aí você pode elencar ações que vão ajudar aquela área a sair daquela condição. Mas é importante que sejam ações que sejam sinérgicas, que elas não envolvam apenas uma área, mas que elas envolvam, às vezes, múltiplas áreas ao mesmo tempo, que aí você consegue levar mais direito, né? Processo mais atacadista. Às vezes a pessoa ela investe, por exemplo, mais na condição de docência. Isso vai alavancar a comunicabilidade, parapsiquismo, entendeu? O processo da liderança. Então, ela não é uma ação isolada, ela vai ajudar em várias coisas. A dupla evolutiva, a mesma coisa. Então, se pensar qual que seria
ação mais importante não é criar várias ações, né? Uma lista lá de 10 coisas para fazer. Não, escolhe uma que é bastante importante, que ela vai impactar em várias áreas ao mesmo tempo e foca em resolver ela, porque essa uma não vai ser uma que você vai fazer facilmente, entendeu? Vai exigir uma dedicação muito grande. Mas o fato de você estar focado vai ajudar a resolver esse processo de desequilíbrio aqui. Ok, João? Oi, Pedro. Parabéns pelo verbete, tudo bem? Olha só, Pedro, eu estou vendo aqui na página 3, teoriologia, certo? Daí vem algo da área do meu interesse ali, que você fala do estado de flow, a teoria do estado de flow. Como é que o estado de flow ajuda no desempenho eitológico do intermissivista? Como é que você vê essa condição? Bacana, muito boa pergunta, João. O estado de flow, para quem não conhece, né, tem um psicólogo, tem um nome bem difícil, que é Csikszentmihalyi, né? Ele descobriu isso vendo pessoas que entram nesse estado em que parece que o tempo ele dá uma largada e a pessoa consegue ser muito produtiva, ela sente um fluxo, ela sente que aquilo está fluindo. Então, esse estado de flow, a gente tem que buscar estar mais nele no nosso dia a dia. Para estar mais nele, nós precisamos estar mais no momento presente também. Então, a pessoa ela conseguir trabalhar principalmente as questões que eu vejo que são emocionais, vão ajudar ela a ter o pensamento mais livre, a cabeça mais livre. Porque, às vezes, uma emoção mal resolvida, ela te gera milhares de pensamentos, um fluxo muito grande. Isso impede a pessoa de estar no momento presente. Então, esse estado de flow, o ideal é a pessoa buscar entrar nele quando ela está praticando esse processo de equilíbrio das áreas da vida, né? Aí tem uma sugestão, que é para quem quer estudar mais, é esse livro aqui, ó, até trouxe aqui, que é o Ponto de Equilíbrio. Ele está citado nas referências aí do verbete. E aí a autora ela fala aqui que o estado de flow você encontra onde? É quando você encontra aquilo que você tem motivação, que você tem paixão, vontade de desenvolver, que você é bom e que serve para o mundo, serve para outras pessoas. Se você une essas três coisas, você encontra um ponto em que as coisas vão fluir mais, você vai poder fazer assistência, você tem capacidade de fazer aquela assistência naquilo e você tem motivação, você tem paixão. Eu vejo que isso tem muita relação com a linha da ProEx. Se a pessoa ela encontra esse eixo, tem a ver com a linha da ProEx dela. E ela começa a se desenvolver mais nisso, as coisas fluem de modo mais interessante. E aí, nesse livro também, ela dá algumas dicas para você levar várias coisas ao mesmo tempo, né? Para você entrar nesse flow, porque se você entra numa sequência disso, em várias áreas da vida, a tendência é a pessoa entrar em primené, ela chegar em estados mais avançados de condição de equilíbrio holossomático, né? Mas isso não é simples. Então, ali ela dá várias dicas, né? Que aí não dá para estender muito aqui. Quem quiser, acho que vale a pena pesquisar aí esse livro, em que ela fala ali do processo do ponto de equilíbrio. Ok, Pedro, obrigado. Ali em tecnologia, certo? No início da segunda linha, também na página 3, você fala em a técnica da tríade da realização. Você pode clarear essa técnica para mim, por favor? Sim, essa técnica é uma forma que eu acabo usando até intuitivamente, assim, que eu percebi, e que ela é bem interessante para todo mundo facilitar a realização de objetivos, né? Que é o seguinte, você pega um objetivo e divide ele em 3. Então, assim, aqui, se pegar a minha tabela, ela é assim, né? Ela tem uma meta maior, que é a meta mais avançada ou mais magna daquela área, a meta optata ali, e ela é dividida em 3 sub-objetivos, digamos assim, que sustentam aquele objetivo maior. E aí você pode pegar desses 3, né, que um gerou 3, e esses 3 você pode pegar um deles e dividir em mais 3. E aí você vai fazendo isso, vai dissecando até chegar no primeiro passo em que você pode já dar hoje, agora. Entende? Então, por exemplo, vamos pegar aqui, a pessoa quer escrever um livro. É um desafio para ela escrever um livro. Então, esse livro é aquele objetivo maior. Então, ela vai dissecar em 3 sub-objetivos a escrita do livro. O que ela precisa fazer? Mas pode ser bem intuitivo. Preciso, para escrever o livro, ter um tema, ter ali uma rotina, né? E ter também o desenvolvimento da pesquisa, em si, a teática da pesquisa.
Estou dando um exemplo que estou criando aqui agora, tá? Então, beleza. Para eu ter um tema, aí você divide em mais 3. O que eu posso ter de opções de tema? Entendeu? Desse aí você pode dividir em mais 3 até chegar numa coisa mais, entendeu? Que você já pode botar em prática naquele mesmo momento. Para fazer a rotina, eu posso fazer dessa forma. 3 bases para você ter essa rotina bem estabelecida. Entendeu? Você vai unir, às vezes, uma técnica de escrever todos os dias um pouquinho, com um horário que você tem ali do seu dia a dia, que é um horário mais otimizado, com uma outra condição, né, que você vai, às vezes, fazer uma oficina, entendeu? Então, você vai dissecando em pequenos passos, até chegar naquele passo que é o mínimo, aquele passo mais prático, aquele passo mais, assim, que está ali na sua frente. E aí você vai focar nesse. Você conseguindo fazer esse primeiro passo, você vai para o segundo, para o terceiro. E aí você vai sustentar um passo maior. Aí mudou de patamar. Aí você vai resolver aquele outro patamar, até chegar naquela realização que você objetivou. Acho que isso ajuda muito, facilita, clareia e deixa as coisas bem simples, assim, para a gente conseguir botar em prática. Só desculpe a minha ignorância, qual a origem dessa técnica que eu achei bem interessante? Então, eu já vi essa técnica com profissionais de coaching, tá? Falando sobre ela. E eu vi que eu sempre fazia meio que isso assim também. Eu buscava sempre ter, tanto assim, criar 3 saídas, ou eu uso ela também de um outro jeito, que essa é para realizar as coisas, né? Então, eu divido em tríades, então facilita para mim. Mas a pessoa quiser fazer em 4, em 5, tem que ver o que funciona para ela. Para mim, 3 funciona, entendeu? Aí, assim, eu faço isso também com, às vezes, problemas. Então, eu tenho um problema, eu vou buscar 3 hipóteses, entendeu? Se você tem uma solução só, uma saída só, você está preso naquela saída, entendeu? Se você só tem um plano para resolver aquele problema, você só tem aquela opção, você não tem escolha, você está preso naquilo. Se você tem 2 opções, aí você tem um dilema. Eu vou para cá ou vou para lá, entendeu? Esse ou aquele. Agora, se você tem 3 opções, ou 3 hipóteses, ou 3, digamos, planos, você pode escolher. Então, essa condição de poder ter escolhas, ela traz muita liberdade. Então, eu aplico isso tanto nesse processo de realizações, né, na hora de organizar um projeto que eu pretendo realizar, quanto na hora de resolver um problema. Ou até, por exemplo, aconteceu um fenômeno parapsíquico com você. Você vai colocar só uma hipótese para ele? Você pode levantar 1, 2, 3, e aí você começa a testar essas hipóteses, entendeu? Então, a gente pode aplicar isso em múltiplas áreas da vida, né? Ok, obrigado. Pedro, você poderia falar um pouco mais sobre a frase enfática, por favor? Sim. Então, a frase enfática é a seguinte: a etologia do intermissivista é a responsabilidade evolutiva oriunda da preparação em curso intermissivo para os desafios da vida humana, enquanto agente intrafísico lúcido da Reubex. Então, o primeiro ponto aqui é que, assim, olha, quem fez curso intermissivo, aí tem que se avaliar o nível, se é mais básico, mais avançado. Eu considero, assim, que a pessoa tem essa responsabilidade. Até eu coloquei ali na questão do munus intermissivo, né? Um dever. Porque, assim, você teve acesso a conhecimentos, você teve possibilidade de estudar, de preparar, e está tendo acesso a esses conhecimentos aqui no intrafísico. Então, assim, por que a etologia eu coloquei na especialidade intrafisicologia? Porque ela vai ser realizada aqui na vida intrafísica. E aí, aquela coisa, a vida intrafísica não é fácil para ninguém. Para umas pessoas vai ter mais desafios em uma área, para outras em outra. Então, às vezes, aquela que você faz com o pé nas costas, ok, você já tem um trafó, você já desenvolveu aquilo em outras vidas, possivelmente já tem algo mais dominado. Mas o desafio dessa vida aqui, que tem a ver com a preparação do curso intermissivo, é a gente trabalhar aquilo que a gente também não tem facilidade. Então, às vezes, o nosso trafar, ele é a maior oportunidade que a gente tem para evoluir. Eu paro para pensar, se eu já tenho um trafó, aquele patamar evolutivo eu já atingi. Se é um negócio que é um trafar, e eu resolvo ele, eu consigo melhorar, eu vou estar ganhando em patamar evolutivo, transformando aquele trafar, ressignificando ele para um processo mais cosmoético,
e transformando ele num futuro trafor. Legal. Então é aí que a pessoa dá um salto, né? Ela consegue mudar de patamar evolutivo. É no trafar, é no trafal. E aí a etologia, ela te coloca assim, meu amigo, não adianta você ficar só naquilo que você é bom. Isso não vai te trazer novidade, evolução. Você tem que usar o que você é bom, obviamente, não banalizar, não desperdiçar, né? Mas é justamente fazer essas várias áreas da vida e aproveitar essa oportunidade de ter isso dentro do paradigma consciencial, desenvolver multidimensionalidade, desenvolver todo esse processo, que vai qualificar a pessoa para ajudar mais na Reubex. Então, nós vivemos hoje num momento de reurbanização do planeta, né? Quem consegue fazer essa condição de etologia vai estar mais apto, com mais condições de auxiliar nessa condição de reurbanização, né? De poder ser um agente mais lúcido desse processo. Então, aqui não é só para a pessoa falar assim, olha, eu sou bom, consegui fazer tudo, né? Levando só para o próprio ego. A ideia é que tudo isso permeie para que você esteja mais qualificado para assistência. Quer dizer, a etologia ela é uma metodologia, uma forma de cada um encontrar a sua forma de materializar a sua proex e chegar na desperticidade, né? E aí tem vários meios, mas que a vida intrafísica ela vai ser desafiante? Vai ser. Isso é fato, né? Ninguém veio aqui para passear. Mas se você não se preparar e botar isso em prática de um modo com alguma técnica, com algum procedimento, com alguma metodologia, vai ser muito mais difícil. Então, vamos usar essas metodologias para acelerar o processo, facilitar, e com isso mais pessoas conseguem também, né? Se uma consegue, ela trilha já um caminho que outras também podem estar utilizando ali para o futuro delas. Bacana. Pegando esse gancho do curso intermissivo, lá na estrangeirismologia, você poderia aprofundar a seguinte questão? Essa pergunta está vindo lá de Curitiba. Fazendo parte da primeira leva do primeiro curso intermissivo recente, como podemos ter o savoir-vivre do intermissivista sem ter experiências prévias disso? Então, eu pensei, o savoir-vivre é saber viver, né? Então, esse modo da etologia é o modo do intermissivista saber viver. Ele precisa desenvolver esse processo. Então, mesmo quem é da primeira, da segunda, das diversas gerações, né, do curso intermissivo, a pessoa vai ter que encontrar, dentro da possibilidade dela, dentro do compromisso intermissivo dela, qual que seria essa melhor modos, né, de aplicar isso. Mas, de fato, eu acho que é importante ser coerente, né? Então, se a pessoa que buscar ser coerente com o curso intermissivo, ela tem menos chance de ser incompletista. Então, essa coerência, ela não é em uma área só. Então, esse que é o desafio do intermissivista. Ele não pode ser coerente em uma área só e dizer que as outras áreas ele não sabia, ou que ele não podia, ou que ele não teve tempo. Entendeu? Essas desculpas que a gente às vezes dá para si mesmo. Então, é interessante, eu vejo, né, encontrar esse teu meio de saber viver como intermissivista. E a etologia, ela é uma tentativa de, né, desenvolver esse estudo aí sobre isso. Legal. Quais suas dicas para fazermos hoje o self-check-up etológico a partir de hoje? Eu comentei um pouquinho aqui, mas basicamente assim, uma forma é você definir um dia da semana. Então, por exemplo, quarta-noite você vai parar, vai analisar essas áreas aqui, essas 10 áreas, fazer um check-up se está tudo bem uma vez por semana. Esse monitoramento, ele é muito importante. A gente cria metas, tem gente que é bom em ação, tem gente que é bom em planejamento, mas aí tem dificuldade de ação. Agora, a pessoa mais completa, ela vai conseguir fazer o planejamento, vai botar em prática e ela vai fazer um monitoramento para fazer uma melhoria contínua daquele planejamento dela. Então, sem o monitoramento, a tendência é a gente se perder, a gente ser engolido pelas nossas próprias tendências. A gente às vezes fala assim, vamos ser engolido pelo processo intrafísico. Ok, eu concordo com isso, mas eu acho que a gente é engolido por nós mesmos. Tá? A minha hipótese é mais nesse sentido. É a gente que se deixa engolir pelo processo intrafísico devido às nossas tendências. Então, se você faz um monitoramento, não, sei que eu tenho essa tendência, eu sei que eu tenho uma condição, por exemplo, eu tenho mais tendência até a questão intrafísica mesmo.
Se eu não me monitorar, eu passo um dia inteiro sem olhar para a multidimensionalidade tranquilo. Então, eu preciso o quê? Criar procedimentos para eu me auto-monitorar, para fazer o que eu chamo da operação multidimensional, que é você manter a operosidade, manter a produtividade, mas levando em consideração o paradigma consciencial de fato. Então, isso é uma reciclagem, que é muito séria, que se eu não reciclar isso nessa vida, eu vou estar perdendo uma oportunidade muito grande. Então, acho que é importante esse monitoramento semanal. Eu falei aqui da pessoa dar uma nota, né, de 1 a 10, mas essa nota é com base na satisfação. Isso você ser autêntico com você mesmo. Isso ajuda bastante. Você, assim, a escala é o seu nível de satisfação com aquilo, com aquela área da sua vida. Então, você que vai determinar até onde você quer ir. E outra forma é avaliando aqui nessa minha tabela. Você pode marcar o que você já atingiu, o que você não atingiu, e ir trabalhando para... pode usar aquela técnica que eu falei da tríade da realização, dissecando mais novas ações para conseguir melhorar a sua performance, vamos dizer assim, dentro dessas conquistas aqui da tabela. Bacana. Como podemos analisar, a partir do que somos hoje, o nosso background paraprocedencial? Olha, eu vejo que isso é bem interessante. Assim, eu estou trabalhando com isso agora, tá? Num curso que chama Autoinventariograma, que é da Conscius, né? Que é assim, você avaliar tudo que já aconteceu na sua vida e os fatos da sua vida, né? Alguns mais singulares, outros mais banais, mas todos esses fatos, né? Acho que o Pedro pode contribuir aí pelos estudos dele. Eles dizem a respeito de quem nós fomos em vidas passadas. Então, assim, quando a gente entende isso, assim, ao mesmo tempo é muito bom, porque eu vejo que você sente que tem uma ordem muito grande em tudo, mas ao mesmo tempo é assustador você ver tanto que isso é paramatemático, assim, tanto que as coisas são alinhadas e ao mesmo tempo você vê, poxa, eu não posso banalizar, entendeu? Isso traz uma responsabilidade muito grande. Então, assim, se você fazer um inventário das principais coisas da sua vida, começar a analisar, você vai ver que tudo isso que aconteceu tem relação com a sua paraprocedência, com a sua paragenética, com suas vidas passadas. Está tudo perfeitamente, paramatematicamente engendrado. Então, isso vai te dar uma noção do seu background. Alguma coisa vai aparecer, né? Você quer falar aí, Pedro? O que você acha? Não, acho que é por aí. É exatamente isso. Como você falou, a gente fica feliz, por um lado, pelo diagnóstico de ver que realmente nós somos isso, mas quando a gente analisa o que é isso, às vezes a gente não fica tão feliz porque vimos que a gente vê que perdeu muito tempo, teve muita auto-mimese, ainda prioriza muitas coisas, né, humanas, intrafísicas, emocionais, etc, etc. Mas a base é essa, né? É só ter olhos de ver e ver que a retrocognição está na cara, né? É um processo, basta saber olhar. E aí o bacana é que extrafisicamente isso é mais ostensivo ainda, né? Porque os afins se atraem na dimensão extrafísica, isso é um fato mais óbvio ainda, né? Então, tirando o fato daquela ida a uma paraprocedência melhor, a uma Comunex melhor para fazer o curso intermissivo, né? Tirando essa condição de exceção, a gente consegue por aqui ver muito provavelmente onde nós estávamos, né? Em intermissões passadas, né? Então, eu concordo com a sua abordagem, acho que é isso mesmo. E ele pergunta aqui, finalmente, como adquirir o extra power para a acabativa das nossas ações? Então, eu vejo que esse é muito importante ser pensado antes, né? Porque, assim, o extra power ele vem da volicionina, a meu ver, que é a pessoa que está motivada e comprometida com o resultado final. Então, assim, eu falei muito dessa postura, que eu vejo que é um traço que está no meu temperamento, assim, em termos de perfil, de processo de determinação mesmo. Então, assim, não tem problema de gastar mais energia para chegar no resultado. Eu vejo que o meu problema é mais de, às vezes, gastar energia demais com coisas que não deveria, entendeu? Porque aí você foca muito no esforço e acaba gastando. Mas esse extra power, ele vai vir principalmente desse senso de acabativa. Porque às vezes tem gente que faz as coisas só inicia, né? E aí ela não termina. Então ela tem energia só para iniciar. Mas por quê? Porque ela não parou para pensar no processo completo, ela não planejou. Então esse é um ponto.
O outro ponto é você criar recompensas que te motivem a chegar até o resultado final. Então, às vezes a pessoa só dá aquela iniciativa, aquele movimento inicial, e ela já para ali porque ela não tolera muita frustração, ela não tem aquela condição já bem estabelecida sináptica dentro dela, né? Pode ter até a necessidade de fazer algum diagnóstico médico dentro disso. Então, ela precisa de mais dopamina no cérebro, ela não consegue lidar com essa questão de esperar para ter aquilo no futuro, ela precisa da coisa mais no presente. Então, quem está mais ligado na acabativa está mais ligado com esse recebimento no futuro. Ele abre mão do presente para receber no futuro. Então, ele sabe, não, vou dar mais um gás aqui porque a recompensa vai chegar. Se a pessoa não tem essa sinapse, ela vai ter dificuldade, ela vai vir, entendeu? Ela vai achar que já está bom e aí ela não vai chegar lá. Então, é interessante comprometimento, autoanálise e fazer planejamento legal de todas as etapas, que você sabe, ó, não é como eu esperava, a gente tem às vezes um planejamento mal feito, a gente acha que a coisa é mais simples do que realmente é, e aí você não aguenta ir até o final, né? E aí, assim, essa postura que eu falei, de aconteça o que acontecer, vamos seguir em frente, nem que demore um pouco mais, né? Não desistir no meio do caminho. Eu acho que isso que dá o extra power aí. Legal. Em coloquiologia, você pode explicar a expressão pé do eito? A consigna o pé do eito perante os autocompromissos intermissivos? Sim. Então, essa sessão é bem bacana da coloquiologia, que tem vários termos usando a palavra eito, né? Que a gente conheceu muito pelo professor Valdo falando levar tudo de eito, que é levar esse conjunto. E aí, quando eu fui pesquisar esse tema, até para conseguir sustentar esse tema e defender ele e sistematizar, né? Eu vi que eito é uma palavra que ela significa basicamente um pedaço de terra, né? Então se você pegar é uma roça, entendeu? O eito é sinônimo de um pedaço de terra em que trabalhavam os escravos. Os escravos faziam ali a colheita da cana, entendeu? E aí você tinha o negro do eito, que era aquele escravo mais complicado, que ele vivia em condições mais precárias, ele trabalhava muito, com condições desumanas, e você tinha o negro, que era aquele mais mordomo, digamos assim, ficava ali na casa grande, servindo, e tinha os que iam para esfolar o cara até dar tudo que tinha que dar, né? Então, era o negro do eito. Então, assim, esse tema tem muito a ver com essa cultura rural do Brasil e a cultura escravagista. Então, de certo modo, a gente está até aqui fazendo uma limpeza desse nome, eito, porque se pegar, ele tem uma conotação mais, digamos, negativa, por ter esse vínculo com a escravidão muito forte, e uma conotação mais rural. Então, a palavra meio que já não se usa mais, é só usada muito em zona rural mesmo, o povo muito das antigas, hoje não se ouve mais. E aí, quando eu comecei a pesquisar, eu encontrei esse no pé do eito, que a pessoa está já ali, imagina assim, cedinho de madrugada, ela está ali de pé, em frente à terra, em frente àquela roça, para começar o trabalho. Então, ela está no pé do eito. Isso quer dizer o significado assim, estar pronto. A pessoa está pronta ali, está de pé, entendeu? Proativa, ali, né? para começar o trabalho, exatamente. Então, isso é a consim no pé do eito, né? Então, a gente estar pronto para os nossos compromissos intermissivos. Se surgir agora uma demanda intermissiva para você ali, uma assistência, uma situação, uma necessidade que tem a ver com o seu projeto, você está pronto para isso? Isso está no pé do eito, entendeu? Para fazer a coisa acontecer. Bacana. Ainda em coloquiologia, na última linha, como fazer o movimento de abrir o eito da pré-intermissiologia? Então, eu vejo que se a gente conseguir, nessa vida, fazer a eitologia, nós vamos estar abrindo o eito da pré-intermissiologia. O que é abrir o eito? Se a pessoa digitar lá na internet, vai aparecer um monte de vídeo, né, de essas máquinas rurais, né, abrindo, pega um terrenão, imagina um terrenão que ele tá ali, aquele mato que cresceu já, e a pessoa precisa abrir o eito, precisa abrir o caminho, entendeu? Aquele caminho que ele é necessário de você mexer, mas você não dá conta ainda, entendeu? E aí tá lá, aquele mato crescendo. Se a gente pegar para a intermissiologia, é isso, né? Tá uma demanda assistencial nossa que a gente deixou para trás, ela tá lá, o mato está crescendo, né? A demanda ela continua. Às vezes tem assediadores nossos que têm relação com isso, são credores.
E a gente não dá conta ainda de chegar e abrir esse eito. Não, vamos limpar esse processo, vamos entrar com tudo para resolver, entendeu? Para deixar a coisa limpa, para deixar a coisa produtiva, deixar aquela terra produtiva. Então, isso que é abrir o eito. Então, se a gente fizer nessa vida uma condição de eitologia, de não deixar nada para trás, nós vamos ter o exemplarismo das nossas reciclagens necessário para chegar para essas pessoas do nosso passado, que a gente tem o rabo preso mais forte, e poder ter autoridade moral para ajudar de fato essas pessoas. Então, basicamente, foi isso que eu pensei aqui. Muito bom. Em Fatologia agora, página 2, linhas 5 e 6. A assunção da autorresponsabilização pela falta de priorização e autodiscernimento da área lacunada da etologia pessoal. Como identificar essa área lacunada? Eu acho que isso pode ser feito através dessa metodologia que eu já falei, de dar notas pela satisfação, pedindo feedbacks para as pessoas sinceros, né? O que eu estou errando, quais são meus trafares, o que eu estou deixando para trás, pode perguntar para as pessoas ao teu redor. Mas, basicamente, o que eu acho interessante aqui é que, quando tem uma lacuna, na verdade, faltou discernimento nosso. O primeiro ponto é esse. Então, assim, o que eu tenho baixo discernimento? O que eu tenho... A minha tendência é ter baixo discernimento, é não ter informação. Às vezes a pessoa ela não estudou sobre aquilo. Então, tem gente que às vezes a questão é financeira, por exemplo. Eu tenho dificuldade financeira. Então, assim, tem discernimento. A pessoa foi várias vidas sem mexer com coisa financeira. Tem várias condições, às vezes, dessa vida que ela não desenvolveu isso, foi deixando, empurrando com a barriga. Ela nunca parou para estudar mais a fundo sobre esse ponto. Às vezes é o processo da afetividade, né, que é o que são duas coisas que pegam bastante. Então, assim, você pegar, não, deixa eu criar mais discernimento sobre isso, estudar mais sobre isso. Olha a tua biblioteca, o que falta livro aí? Às vezes vai indicar que você não tem discernimento, entendeu? Se você tem uma biblioteca lacunada em algum tema, às vezes a sua consciencialidade também nunca parou para estudar aquele tema. E aí você vai tender a banalizar mais, a não enxergar aquilo mais. A não ser que é um tema que você já tem tanta facilidade que você nem precisa muito estudar. Aí também é outro caso. Mas geralmente a falta de discernimento eu vejo que é a base que faz a gente também não priorizar. Então envolve uma dificuldade. Então, enfrentar a etologia, eu até coloco aqui em algum ponto, que é aqui na principiologia, tá? Eu vou estender um pouquinho só para explicar bem esse negócio que é importante, ó. O princípio da prioridade compulsória relativa à área deficiente. Tem uma área que está lacunada e você não enfrenta ela, em algum momento vai ocorrer o princípio da prioridade compulsória. Aquilo vai pular na tua cara e você vai ter que lidar inevitavelmente. Então é pior desse jeito, vai sofrer mais, você vai carregar aquilo por mais tempo, vai ser necessário mais esforço, vai ser necessário uma recém mais cirúrgica. Aí depois tem aqui, ó, o princípio do posicionamento pessoal relativo à área suficiente. Então, às vezes você tem uma área da sua vida que já tá legal, tá bacaninha, assim, mas por que ela não tá ótima ainda? Por que você não eleva ela para um patamar melhor? Tá faltando algum posicionamento, alguma coisa que a pessoa precisa abrir mão e se posicionar. E aqui o princípio do exemplarismo pessoal relativo à área proficiente. Então, se você analisar o que eu já tenho exemplarismo para a média do meu grupo, quer dizer que aquela área está mais suficiente, entendeu? Então, esses princípios aqui ajudam a pessoa também a diagnosticar o que está ficando para trás e o que está mais legal aí dentro dessa etologia. Bacana. Carlos, quer fazer uma pergunta? Quer fazer? Pode falar. Liberou o som aí? É só um momento. A minha tela aqui está com problema. Clico nela e ela não libera. Mas nessa última semana, professor Pedro, nós fomos bombardeados com um volume muito grande de informações a respeito do coronavírus, né? Poderia comentar o que é a dieta de informações que você diz na patologia, na linha 13?
Sim. Esse termo da dieta de informações ele é essencial para a nossa era, não só para essa fase do coronavírus, porque hoje a gente vive na era da internet. A internet, a base dela é troca de informações rápidas, né? Um meio muito fácil e acessível para informações. Então, a gente é o tempo todo bombardeado com informações cotidianas. A nossa cabeça, o nosso cérebro tem uma capacidade de processamento. Então, pelo menos observe em mim, cada um pode observar que pela manhã, você acabou de dormir, teve uma boa noite de sono, tudo, você acorda, a sua cabeça, digamos, eu coloquei até aqui, o estoque mental para tomada de decisões. Você tem um estoque de uma capacidade mental muito grande, porque você está descansado. Cada informação que você recebe, cada estímulo, vai estressando a tua cabeça, vai estressando o teu cérebro, vai estressando a tua mente. E com isso, se você recebe muitos estímulos, chega um momento que a sua capacidade de tomar decisões fica prejudicada. Então é interessante a pessoa fazer de modo consciente uma dieta de informações. Ela selecionar, por exemplo, os meios de informação que ela vai acessar. Ela, por exemplo, desligar aquelas notificações automáticas do celular. Tem gente que o celular vive vibrando e apitando toda hora que chega uma mensagem no WhatsApp. Cada mensagem dessa é um estímulo. Por mais que você não abra, você vai ficar curioso para saber. Será que é uma notícia boa? Será que é uma notícia ruim? Entendeu? O que será que me mandaram de mensagem? Então isso, você para o que você está fazendo, vai lá ver. Já consome um pouco de tempo, consome um pouco também dessa tomada de decisão, que é o que é necessário para você responder aquela pessoa, para você analisar aquela informação. Então, para a pessoa ter mais produtividade, é interessante ela fazer essa dieta. Igual a gente tem uma dieta alimentar, quais os nutrientes eu vou ingerir para que o meu corpo seja mais saudável? Eu procurar quais informações são mais importantes no meu dia. Você ficar, por exemplo, o dia inteiro assistindo coisas sobre coronavírus não vai te acrescentar em nada, né? Porque hoje a mídia está totalmente focada nisso. Tudo quanto é site, Facebook, WhatsApp, televisão, é o dia inteiro falando nisso. Não que a pessoa não deva se informar, mas ela também criar uma janela dentro da rotina dela para se informar, se atualizar do dia a dia, as notícias do mundo e tal, mas ela não viver gastando esse estoque mental dela com essas informações às vezes repetitivas ou que não vão trazer nenhum benefício evolutivo, entendeu? Ok. Parabéns pelo verbete. Como diferenciar a eitologia com sobrecarga de atividades e a dispersão do intermissivista polivalente? Levar tudo de eito também implica em ter seletividade? Tem a ver com isso que você estava falando das informações, né? Totalmente, né? Eu vejo que essa pergunta é muito, muito boa. O processo da dispersão é muito fácil de acontecer quando você tem muitas facilidades, assim, muitas habilidades, e quem tem o sistema emissivo, às vezes, tem essa capacidade mais polivalente, né? Então, o que eu vejo? Primeiro ponto é a pessoa fazer um bom planejamento. Dentro da inversão existencial, a gente tem a técnica do max planejamento inversológico. Então, a pessoa ela vê qual que é ali a linha principal desse max planejamento dela, que ela vai atuar, criar algumas metas que são metas mais prioritárias e falar não para aquilo que não é prioritário para ela. Então, ela começa, digamos assim, a falar aquele princípio que tem ali na principiologia. Isso não é para mim, né? Isso, tanto no nível mais, digamos assim, rústico, mais brutão, né, vamos dizer assim, que é aquelas coisas que são autocorrupções mais crassas, mas tanto também no nível de algumas atividades, às vezes, que é aquela condição da economia de bens. Mas a pessoa está num meio que ela tem várias possibilidades, são todas evolutivas, mas ela tem que fazer uma escolha entre algo que vai ser mais evolutivo para ela e algo que é um pouco menos. Então, envolve muito essa capacidade de discernimento, né? E outra coisa que eu vejo que é importante é você fazer pausas para descansar, você fazer pausas para relaxar, você ter momentos também mais livres, momentos de lazer. Isso é muito importante para manter o equilíbrio holossomático, né? Se a pessoa ela faz esse movimento de ter esses momentos de pausa, ela consegue também ter mais, digamos assim, abertura mental para perceber até que ponto ela está forçando um pouco a barra, até que ponto que ela está desperdiçando
né? Então, envolve muito o processo da ponderação. Se você vive uma rotina extremamente instrumental, o que é esse instrumental? Tem uma finalidade. Tem até um estudo de psicologia que mostra em que as pessoas foram colocadas em uma situação que elas tinham que ficar 24 horas do dia fazendo coisas com alguma finalidade. Entende? Tudo assim, tem que fazer isso para aquilo, que é o nosso modo de trabalhar. Se ela fica o dia inteiro nisso, ela começa já a ter transtornos de ansiedade. Isso aí é batata. Então, se você tem uma rotina extremamente instrumental, você vai desenvolver ansiedade. E outro ponto que eles tiveram que abortar o experimento, porque as pessoas começaram a ter tantos problemas psíquicos, eles não vão parar por aí, está forçando a barra demais. Então, é interessante a pessoa parar em alguns momentos para relaxar. É um desafio para mim também, eu tenho um pouco de dificuldade de fazer esses momentos, assim, eu tendo a emendar muito, mas eu vejo que quando eu paro, eu começo a ser mais produtivo porque eu planejo melhor. Então, aprender o tanto que é bom fazer ponderação, fazer autorreflexão. Isso é uma coisa que eu estou tendo que aprender também bastante. Tipo assim, eu não valorizava isso, a minha tendência era de banalizar as autorreflexões, não parar para refletir. Então, hoje eu valorizo muito mais. Às vezes você fazer uma técnica de autorreflexão de 5 horas, você às vezes fazer um laboratório, que você fica ali sozinho refletindo, você ir para uma dinâmica parapsíquica que ela é mais focada na reflexão do que no processo de percepção, de dinamismo, ela é mais assim para você se autoavaliar, se autoperceber. Então, é uma coisa essencial para a pessoa não cair nessa dispersividade, nessa perda de talentos aí pela dispersão. Muito bom. Na página 1, agora em atributologia, poderia expandir a praxis do Hall-Peck conscienciológico? Então, basicamente, essa praxis, ela tem relação com a eitologia, né? Porque se a gente pegar aqui, assim, dentro da ideia da eitologia, o Hall-Peck é o pacote completo da conscienciologia. Esse pacote completo quer dizer, você assume que a conscienciologia é para você. A conscienciologia não é para você vivenciar só durante o tempo que você está no voluntariado, ou só durante a sala de aula, ou só quando você está estudando conscienciologia, mas ela é algo como um estilo de vida para você desenvolver na sua vida como um todo, 24 horas. E envolve também você assumir que os desafios que são propostos na conscienciologia, por exemplo, está aqui defendendo um verbete, isso é para você também. Já fez tal coisa e tal outras coisas, é para todo mundo. A pessoa está, por exemplo, praticando uma técnica da TENEPS. Isso, se a pessoa assume que a conscienciologia é para ela, que ela quer esse Hall-Peck, ela vai se organizar para iniciar a condição da TENEPS assim que for possível. E isso caminhando para metas mais objetivas e mais audaciosas. No caso, a desperticidade, no caso até de uma OFIEX, né? Por que não? A gente tem essa possibilidade se a gente se dedicar, né? Temos às vezes aí 20, 30, 50 anos pela frente podendo se dedicar à conscienciologia. Por que não a gente atingir essas condições, né? Se a gente tem tempo, tem condição de se dedicar. Então, eu vejo que a pessoa, beleza, pode ser que ela não consiga, mas ela está assumindo que ela quer chegar naquilo, vai se esforçar, está fazendo o melhor dela. Então, quem assume essa praxis vai fazer de acordo com o fôlego dele, não é questão de um ser melhor que o outro, você tem que se comparar com si mesmo, mas buscar ter esse posicionamento íntimo, que isso é para você também, que faz parte da sua ProEx, faz parte do seu curso intermissivo. Muito bom. Paradoxologia, página 3, você poderia aprofundar o primeiro paradoxo, por favor? Vamos lá, então. O primeiro paradoxo, ele é o paradoxo da manutenção do megafoco sem perder a atenção dividida. Esse processo aqui, gente, basicamente quando você está produzindo, a gente já falou aqui que o ideal é estar em estado mais focado, não fazer o modo multitarefa, né? No entanto, a pessoa focada, ela pode manter a atenção dividida, então ela também não ser uma focagem alienante, aquela focagem excessiva, né? Que a pessoa fica quase ali um autista ali,
né, fechado. E é importante a gente fazer isso porque assim, você está focado, mas ao mesmo tempo você também está percebendo a condição multidimensional. Você está percebendo os estímulos que vêm, mas está percebendo como se fosse no background, entendeu? Mas o teu foco está direcionado para algo. Mas você também não está, digamos assim, 80% direcionado para o que você está fazendo e uns 20% ali atento para o que está acontecendo. Isso é totalmente diferente do modo multitarefa, em que a pessoa faz uma coisa, faz outra e vai mesclando, entendeu? Então é interessante a pessoa aprender a fazer esse megafoco com atenção dividida, né? Para poder estar mais lúcido, né? Porque às vezes tem coisas que acontecem, se você não está lúcido, passou, perdeu e, né, já era, né? Bacana. Agora, em Citaciologia, página 1, poderia falar sobre a segunda citação do Viktor Frankl? Então, essa segunda citação, eu escolhi ela basicamente porque, como eu falo aqui de metas, e eu tenho essa tendência minha também, que eu já ressignifiquei, que é de botar metas e ir atrás daquela meta. E achar que quando eu atingir aquilo, aí eu vou estar bem. E isso é extremamente danoso se a gente pensar dessa forma. Por quê? Porque você não vai estar vivenciando o presente. E aí, quando você faz isso, às vezes você pode estar desviando a sua intenção para algo mais apenas em função daquele objetivo e não vivenciando o dia a dia de modo mais cosmoético. Então, aqui fala nessa citação que o sucesso, aqui entenda-se o sucesso como você atingir o seu objetivo, tá? Pode ser o seu objetivo um desses aqui que a gente falou, que tem aqui na planilha, na tabela, pode ser a condição de o seu completismo existencial. E aí, assim, ele vai acontecer como efeito colateral, ele é um efeito, né, da dedicação de uma pessoa por uma causa maior que ela mesma. Quer dizer, o processo da interassistência. Então, se você está fazendo algo só para você, porque eu quero atingir aquilo, porque é o seu desejo, você está com a sua intenção torta. Tem uma segunda intenção junto com isso. Se você está fazendo algo assistencial e, como consequência, você atinge um resultado maior, uma condição dessa, né? Geralmente é o que funciona melhor, né? Então, tem pessoas que, às vezes, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo nosso aqui. Eu quero ser, sei lá, Epicom. A pessoa bota isso na cabeça dela e ela vai atrás. Não, vou ser Epicom, porque eu quero ser. Eu quero ajudar as pessoas com isso. Mas, no fundo, ela tem um nível de desejo dela. Só que se ela pensa assim, não, eu vou fazer assistência, vou sustentar o máximo de assistência que eu conseguir, vou me qualificar assistencialmente, para ajudar os outros é a minha intenção principal. Como efeito disso, a pessoa se torna Epicom. Seja validado, digamos assim, dentro da Conscienciologia, né, que tá participando ativamente no Conselho de Epicoms, dando curso, etc., seja na condição da escala evolutiva. Ela vai estar sustentando trabalhos, às vezes, que exigem essa condição, né? Então, eu estou dando esse exemplo porque eu acho que é muito comum, às vezes, as pessoas colocarem metas como essa, pode ser essa ou outra, e caminharem só pensando na meta, e não vendo ela como um efeito de algo maior que essa condição da interassistência, e às vezes colocando também a felicidade ou o bem-estar dela lá no futuro. Então é importante ela trazer isso para o presente, tá? Então por isso que eu pensei nessa citação aqui. Muito legal. O último paradoxo agora, lá na página 3, por favor. Tá. O paradoxo de o tempo ser medida objetiva de percepção subjetiva. Isso é bacana, né? Porque o tempo, a gente está aqui, né? São já quase 2 horas, né? Ele é extremamente objetivo, né? Todo mundo tem 24 horas nessa dimensão intrafísica, não dá para escapar. Mas, às vezes, o tempo, subjetivamente, ele passa diferente. Então, assim, a forma como você, subjetivamente, interpreta a sua passagem de tempo, ela pode ser tanto boa, quando você está usando bem esse tempo, tanto pode ser desperdiçada, né? Então, tem gente que às vezes passa um dia inteiro, quando vê, passou o dia e nem sei o que eu fiz, né? Nem percebi que passou. E tem gente que às vezes o tempo passou rápido, mas ela foi super produtiva, a percepção dela, nossa, para mim parece que eu estou aqui tem só 2 minutos e eu já estou aqui tem mais de 1 hora, que está tão focado naquilo, tão, né, conectado nesse estado do flow,
e está sendo produtivo. Só que a medida objetiva, ela está aí e a gente tem que saber usar dela de modo inteligente, porque depois não dá para falar, né, que não tive tempo para fazer as coisas, não deu tempo, né? No fundo, está faltando uma adaptação nossa dessa percepção subjetiva aí. Muito bacana. Vamos falar um pouquinho da tabela, lá na página 5. Essa pergunta está vindo de Imbituba, lá de Santa Catarina. Fala um pouquinho sobre as tríades 7, 8, 9 e 10, por favor. Certo. Então, número 7 da liderança, né? Então, temos aqui voluntariado, autoliderança exemplarista, epicentrismo. Então, veja se a pessoa ela tem essas 3 condições, ela consegue se dedicar a uma atividade voluntária, assumindo liderança, sendo exemplarista, e aí isso ampliando o epicentrismo dela, né, isso dá uma sustentação para que no futuro ela possa abrir, como a gente falou aqui, o eito, né, da pré-intermissiologia. Que na pré-intermissiologia vai estar o quê? Vai estar você lá, né, pelo menos o que eu entendi, né, se tiver alguma coisa que o Pedro quiser complementar, mas está você lá, você vai ser o líder da turma, que é a sua turma. Só que a sua turma precisa de uma liderança que seja exemplarista, né? E essas pessoas vão precisar do teu apoio todo momento, você vai estar ali servindo elas. Então, a pessoa precisa desenvolver essas 3 questões aí e fazer isso de modo voluntário, né? Às vezes você vai estar atuando, trabalhando sem receber nada em troca para fazer isso. Então, essas 3 condições estão bem consolidadas, né? A gente já começa desde agora, nessa vida, já começar a lidar com essa pré-intermissiologia, né? Antes de estar lá no processo da próxima intermissão, a gente já está agora começando já a mexer um pouquinho com isso, tá? Intra e extrafisicamente. Daí o número 8, né? Maturidade. Tem aqui a criticidade cosmoética, superação do porão consciencial e paradiplomacia. Então, a criticidade é você saber avaliar entre os estímulos que você recebe o que é mais cosmoético, o que é menos cosmoético. Fazer essa depuração, essa auto e heterocrítica. Se você não consegue fazer a autocrítica de você mesmo, você não vai conseguir fazer a heterocrítica muitas vezes. Tem gente que consegue, mas vai ser uma heterocrítica não cosmoética, entende? Porque ela às vezes vai só apontar o dedo, mas vai ser superficial ainda, vai ser de uma forma às vezes meio torta. Então, a criticidade cosmoética, você se autoavalia e começa a avaliar mais os outros dentro desse processo. E a mesologia. Com isso, a gente consegue superar o porão consciencial, que são essas imaturidades mais arraigadas, né? E chegar no nível de paradiplomacia, que a gente consegue conviver com quem é bem diferente da gente, em termos até de cosmoética, sem criar muito conflito. Não é que você vai ser conivente, mas você vai saber lidar com as pessoas que são bem diferentes de você. Isso, para mim, é um sinônimo de maturidade, tá? Maturidade, no caso. E isso vai ajudar a pessoa a chegar numa cosmovisão mais universalista. Vai ter vários exemplos, né, de diversidade e vai poder, com isso, também ter mais universalismo, de entender, né, compreender de fato essas diferenças, não apenas aceitá-las ou tolerá-las, mas ter essa compreensão universalista devido ao processo da cosmovisão que é atingido através da criticidade, né? Isso aqui ajuda muito o processo do cosmograma, né? A pessoa a atingir isso aqui. Daí também pediu a 9 e a 10, Pedro? Isso. A 9 é o parapsiquismo. Então, autossinalética mapeada, projetabilidade lúcida, TENEPS, para a pessoa atingir a OFIEX. Então, assim, se a gente pegar a TENEPS, ela é um processo de assistência todos os dias, ali, doação de energias, a pessoa, ela com o amparador, e ela precisa ir caminhando para uma TENEPS, expandindo essa TENEPS para o dia a dia dela, para o parapsiquismo se tornar algo mais como uma segunda natureza. Então, isso vai envolver a autossinalética. Então, no dia a dia, ela não está fazendo TENEPS, por exemplo, agora, mas ela está percebendo sinalética, está percebendo interação multidimensional. Então, isso vai trazendo o parapsiquismo para o dia a dia dela. E a projetabilidade. Então, ela, durante a noite ou durante uma técnica, ela conseguir ter as vivências multidimensionais. Então, eu vejo, com essas 3 condições bem calçadas, a pessoa fala assim, eu domino essas 3 aqui, a chance dela chegar numa OFIEX, ela está qualificada para assumir um processo de OFIEX, que aí já é bem ostensiva de assistência
durante o dia inteiro, ela está bem, digamos assim, um bom ferramental para conseguir bancar uma OFIEX, né? Com essas 3 condições aqui. Acho que tem outras também, obviamente, mas para mim essas sustentam assim uma síntese, tá? E por último, a saúde holossomática, que é a pessoa fazer a profilaxia da antissomática. Então, se a gente já eliminar tudo que é antissomático do nosso dia a dia, já é um bom caminho para a nossa saúde, né? Não é fácil. E fazer a profilaxia, então antecipar, não deixar entrar em processo, por exemplo, de sedentarismo, má alimentação, tudo isso é antissomática, se for ver, né? Não estou falando só da pessoa, às vezes, ir para esportes radicais, ou ela ir para uma coisa bem por exemplo, que é bem claro o dano, correr muito de carro, acelerar muito, estou falando de coisas mais sutis, sabe, que não faz bem para a saúde, você ainda às vezes mantém como hábito, né? Porque a gente tem habilidade lúcida e produtiva, então se chegar ali com saúde, cuidador, ela está lúcida, está produtiva, está fazendo as coisas, né? Então ela tem que começar a cuidar agora do velhinho que existe dentro dela. Aí o equilíbrio holossomático, a gente falou, né, de trabalhar ali os veículos, emoções, mental soma, tudo, né? E a autoectoplastia, porque a saúde holossomática vai ter muita relação com as bioenergias também. E naturalmente a gente trabalhando energia, a gente revigora, a gente reenergiza o nosso sono. E aí o que acontece? Se a pessoa vai trabalhar energia 1, 2, 5, 10 anos, o que acontece? Naturalmente, se ela já não é, ela vai chegar numa condição de ectoplasta. E essa pessoa ela tem um risco maior, porque se ela tem muita energia, o dano que ela pode causar também pode ser muito grande, né, se ela não domina esse processo. Então, ela tem que tentar qualificar para ficar uma ectoplastia sadia, né, para que faça bem para ela, que possa até curar outras pessoas, ajudar outras pessoas com isso, para chegar nessa longevidade lúcida e produtiva. Aqui foi o que eu pensei, não sei se o Pedro quer complementar assim, mas seria uma síntese assim, de algumas áreas aí que a gente tem como desafio. Como você vem comentando, eu acho que essa tabela sintetiza e dá uma visão pragmática, né? Que a pessoa ela tem ali objetivos práticos para ela poder alcançar, e como as metas são ousadas, ela vai estar trabalhando realmente no atacadismo rumo a essas metas mais avançadas mesmo. Acho que está perfeito. Agora, por favor, em fatologia, essa pergunta aqui está vindo lá de Madrid. É bom que a gente manda umas energias lá, né? Que a Espanha está precisando. Ela vai falar sobre a página 2, na página 2, na terceira linha, tá? Ela vai fazer um comentário. Costumo ouvir que nossa energia está onde está a nossa atenção. Nesse sentido, a atenção aos sinais de desequilíbrio da própria condição etológica seria também uma sensação de um diferencial energético entre um momento top e down, ou seja, se sentirmos que nossa energia declinou ou está afetando, valeria se consultar naquela área? Poderia comentar? Quer dizer, você ter uma percepção energética, né, de que aquela área declinou e a energia relacionada a esse processo. Sim, com certeza. A parte energética ela é importante, né? Como a gente falou aqui agora há pouco das sinaléticas, né? Às vezes os amparadores podem dar alguns sinais para a gente de coisas que a gente precisa mexer, né? Então, assim, usar isso como um recurso também para perceber esses desequilíbrios, né? Agora, eu só chamo a atenção também por um paradoxo aí, que às vezes, quando a gente começa a mexer com uma coisa que está meio parada, vai doer. Às vezes vai vir, né, também um desconforto, vai vir uma coisa, às vezes, assim, é igual pessoa que está sem fazer atividade física e faz, no outro dia sente dor. Então, às vezes também, você pode estar começando a mexer em algo que é importante e vir um desconforto. E isso pode ser um sinal até positivo, porque você precisa seguir e não parar. Para justamente aquilo que... sair da inércia, exatamente. Perfeito. E ela pede aqui também, fatologia, página 2, 8ª linha. O que significa para você a verdadeira coragem demonstrada perante as vulnerabilidades e incertezas? O que eu quis dizer aqui, que o traço da coragem
a gente só consegue avaliar ele numa situação de incerteza, uma situação em que você é vulnerável. Então é muito fácil a pessoa falar assim, eu sou corajoso, quando ela está com tudo dominado ali, tudo tranquilo para ela. Agora, você vai saber se você é corajoso ou não quando você tem uma situação de incerteza, você não sabe o que vai acontecer de fato, e você está se colocando vulnerável. Você está se colocando em uma situação em que você pode ter uma perda, você pode, às vezes, sofrer um impacto com aquilo, mas você está, não, eu vou mesmo assim. E isso é necessário para fazer o enfrentamento, né? Porque quando a gente começa a mexer com autopesquisa mais profunda, você vai encontrar vulnerabilidades que você vai dar para trás. Você não vai ter coragem de mexer. Você vai encontrar com um cenário de medo, de incerteza, né, em relação ao que vai acontecer com a sua vida. Por exemplo, se você abrir mão de certas manias, de certas posturas são suas, que são tão arraigadas no seu temperamento, quem você vai se tornar? Às vezes isso gera até uma coisa meio assim, será que eu não vou estar perdendo quem eu sou, né? Deixando de ser quem eu realmente sou, não sei mais quem eu sou. E aí essa coragem de se lançar a esse desconhecido, mas com foco evolutivo, lógico que não é a pessoa arriscar tudo, ela aí naquela postura assim de correr riscos desnecessários. Não é isso que eu estou falando aqui. É uma coragem evolutiva perante o novo, perante aquilo que você desconhece, aquilo que é incerto para você, e falando aqui principalmente do processo intraconsciencial, né? Obviamente tem muita gente que pode ser corajoso aí fora, que encara aí, você vê esses programas aí de televisão, o cara entra no meio do mato, pega um animal selvagem, que ele sabe que ele pode morrer, isso aí já é um tipo de coragem, mas não é o que a gente está falando aqui. A gente está falando do processo mais da reciclagem intraconsciencial e de enfrentar essas áreas da vida que estão ficando para trás, muitas vezes, que tem aquele gap e que é difícil você lidar de frente com aquilo, né? E você não sabe o que vai acontecer. Então, exige aí uma dose grande de coragem intraconsciencial. Bacana. Na tabela, na página 5, ela pergunta assim, gostaria de saber se no seu estudo você identificou qual o maior obstáculo impedidor do alcance relativo desses itens da tabela. Olha, é difícil dizer um obstáculo comum, porque eu vejo assim, as pessoas têm perfis diferentes, as pessoas têm tendências diferentes, então é muito relativo. O que pode ser, às vezes, mais fácil para um certo perfil de pessoa, de forma de temperamento, às vezes algumas áreas aqui ela vai fazer com o pé nas costas e outra ela vai comer bola. E o oposto, às vezes tem gente que daquelas áreas ela tem dificuldade, que a outra tem facilidade, entendeu? Devido ao perfil dela. Então é difícil elencar uma condição única. Mas se eu puder colocar aqui o que eu acho, né, a minha percepção, é esse processo da acabativa, que eu já falei aqui. Então as pessoas, beleza, considerando que todos nós temos facilidades e dificuldades, mas se eu me propor fazer algo e até o final, levando até as últimas consequências cosmoéticas, eu vou chegar lá, em algum momento, mais cedo ou mais tarde, vai depender do meu fôlego. Agora, para a pessoa conseguir bancar isso, ela precisa ter o processo da acabativa, dentro da forma dela de atuar, né? Então, essa acabativa, ela envolve uma série de traços também menores, né? Tem a autodeterminação, tem um processo de autoconfiança, tem uma coisa de resiliência, tem um pouco também dessa coragem que a gente falou aqui, né? E eu vejo assim, basicamente, se a gente tirar tudo assim, tentar esmiuçar um processo dentro da etologia, vai envolver essa acabativa e esse senso de equilíbrio, né? Porque, basicamente, aqui a gente está falando não é de você conseguir atingir um objetivo, a gente está falando aqui de você ter isso com equilíbrio na sua vida como um todo, um equilíbrio integral em todas as áreas da vida. Isso que a Conscienciologia propõe, uma questão integral da sua consciência. Então, envolve muita coerência, né? Essa coerência consciencial. Até porque essas metas, né, que você colocou, elas são, vamos chamar assim, dentro delas existem vários níveis, né? Então, vamos supor, a Mega GESCOM.
a pessoa pode escrever outra Mega GESCOM, existe a qualidade daquela Mega GESCOM, né? Então, realmente é um processo que vai se fazendo, não é só, como você já comentou antes, não é só atingir, né? Tem que ver a qualificação disso, a extensão dessa, né, dessa condição. Então, eu concordo. Exato. Agora, o seguinte, tem uma pergunta aqui de Caldas Novas. Na sua opinião, você acha que pode existir dentro da CCCI um certo nível de robotismo com marasmologia, mesmo dentro da conscienciologia? Aí ele faz um comentário. O Eduardo Marinho, que é um filósofo de rua, na opinião dele, tem mais comportamento intermissivista do que algumas pessoas que ele conhece que são da conscienciologia. O que você acha? Olha, eu não conheço muito do Eduardo Marinho para eu poder opinar, assim, né? Não conheço muito a vida dele, como que ele conduz a vida dele, se ele tem esse processo da etologia. Mas provavelmente ele não tem, porque provavelmente não leva em consideração a multidimensionalidade. Então, só por esse processo eu já tendo a discordar dessa visão que ele tem mais postura de intermissivista que alguns intermissivistas. O que eu conheço dele é um cara mais intelectual, tem, né, posicionamentos intelectuais, um cara inteligente e tal, mas ele não leva tudo direito, a meu ver, né? Até pelo que você comentou, ele é morador de rua, né? Assim, é isso? É que o cara filósofo de rua. Filósofo de rua. Então, assim, ele está negligenciando um processo da intrafisicalidade que é mínimo, assim, de ter uma vida assentada em termos de ter uma casa, por exemplo, entendeu? Então, assim, talvez ele faça isso por até um processo de inadaptação social. Então, você mostra que a pessoa não está inadaptada, não está adaptada à vida intrafísica o suficiente, e ela faz isso como meio que um movimento de contracultura, talvez. Então, assim, eu vejo que a maior contracultura que pode existir mais assistencial é o processo dessa coerência intraconsciencial exemplarista que os intermissivistas estão tentando realizar. E eu vejo que, por mais aqui na conscienciologia a gente pode ter essa situação que foi falada, né? Eu acho que isso tem que ser avaliado cada um por si, né? O que eu estou tendo de marasmo, o que eu estou tendo de robotização, né? Eu tenho isso em alguns pontos da minha vida, eu não tenho problema nenhum em falar, porque eu não sou uma pessoa perfeita. Alguns pontos eu sinto que eu estou deixando um pouco de marasmo aqui e a minha etologia está ficando defasada, eu preciso correr atrás. Alguns pontos eu entro em robotização e posso estar também deixando ali algumas questões, mas o importante é que a gente está se esforçando para resolver essas lacunas. Se a pessoa está se esforçando, isso já tem um nível de coerência, de exemplarismo. E eu vejo que esse esforço grupal é mais desafiante ainda, né? Você conviver em grupo, porque o grupo tem convergências e divergências. Provavelmente essa pessoa, o Eduardo Marinho, é um cara mais individual, ele deve fazer meio que uma carreira solo com o trabalho dele. Então é muito diferente você conviver em grupo, e aí às vezes quando você convive em grupo você tem que abrir mão de algumas coisas, você tem alguns procedimentos, aí dependendo se a pessoa ela tem dificuldade com procedimentos, ela pode achar que é tudo robotização, entendeu? Achar que não, todo mundo é quadradinho igual, quando não é. Se você avaliar, os procedimentos é para ter essa condição grupal mais assentada e mais bem alinhada, mas cada um imprime a sua singularidade ali, tá? E aí, às vezes, tem pessoas que podem entrar em robotização, mas o fato é que você estar em grupo é o que te ajuda a sair, pelo menos é o que me ajudou, tá? Pode ser outras coisas também, mas muito me ajudou estar neste grupo. Este grupo de pessoas que estudam a conscienciologia, tanto dentro quanto fora de Foz, mas eu queria falar que as de Foz, eu estando morando hoje em Foz do Iguaçu, né? Tem um tempo, acho que 3 anos que eu estou aqui, e foi essencial para eu enxergar algumas lacunas da minha condição da etologia, eu estar morando aqui, convivendo com pessoas no meu dia a dia que estudam esse mesmo foco. Por quê? Porque às vezes você é muito bom em uma coisa, na sociedade você se destaca, ou quando você não está vivendo nesse meio, que está todo mundo assim, você está lá num grupo, no voluntariado e tal, mas tem aquele outro grupo que você frequenta mais, que é da sociedade, normal, que está pensando em outras metas, você se sente um pouco acima da média. Aí você chega aqui, vê que está todo mundo puxando a média para cima. Tem pontos que você está puxando a média para cima, mas tem muitos que você está bem abaixo da média. Isso te faz naturalmente ver que tem coisas que você está deixando para trás.
Se a pessoa quiser, né? Se ela não quiser, ela pode, né, também deixa para lá e não banca as reciclagens. Mas estar em grupo ajuda muito esse processo da etologia. Bacana, eu concordo. Acho que o João quer fazer uma pergunta. Não é exatamente uma pergunta, né? A condição do Eduardo Marinho só. O cara parece que fez um voto de pobreza, né? Porque ele tinha uma condição melhor. Então, quer dizer, às vezes a pessoa vem com uma programação, talvez ele seja intermissivista, porque ele tem questionamentos e ponderações muito válidas. Mas, assim, às vezes ele vem com um aporte proexológico e talvez, né, lanço aqui a possibilidade de um condicionamento religioso, faz o voto de pobreza, fazer a mesma coisa que fez o São Francisco, sabe? Que veio numa condição e largou, mas nisso aí tem um processo de vaidade muito grande também. O cara é bom, o cara tem uma criticidade muito boa, mas essa postura, por exemplo, assim, imagina se é um proexista, né, se é um intermissivista e, assim, poderia estar se dedicando, devido a esse aporte que recebeu, né, a fazer uma TARE de alto nível, né, a estar deixando aí as suas GESCONs e mega GESCONs aí registradas para a posteridade, ou a estar fazendo um revezamento, né, multiexistencial dessa condição, e aí o cara abre mão, né, para fazer uma filosofia, embora boa, uma filosofia de rua. Eu penso que uma filosofia ainda muito rasa, né? Porque poderia progredir mais, né? E por que não considera, assim, a valer o processo da multidimensionalidade, da cosmoética, da Heurebex, né? Então, eu penso que é uma filosofia razoável, é mais um. Sim. É mais um, né? Era essa a colocação. Ok, obrigado. Pedro, para a gente fechar, para a gente fechar, gostaria que você falasse um pouco, tem uma pergunta aqui que pede, da sua rotina. Acho que isso vai dar uma visão prática e com isso a gente vai encerrando. Existem várias outras perguntas aqui, tá? Que eu vou te passar, mas acho que isso vai ajudar a gente a fechar com chave de ouro aí a tertúlia. Legal. Então, hoje a minha rotina, né? Eu tenho ficado trabalhando mais home office, então ela tá um pouco mais flexível, tá? Então, não tá... Eu preciso fazer uma nova organização aí da minha rotina. Isso já pergunta já vai me ajudar nesse ponto. Mas assim, olha, eu dei uma afrouxada, viu, nesse ponto da rotina, sendo bem sério com vocês. Assim, eu tinha uma tendência a ter uma rotina bem detalhada, em que eu fazia um planejamento anual, um planejamento mensal e um planejamento semanal. Então, a minha rotina da semana, ela já estava toda maceteada. E aí o que acontece? De uns tempos para cá eu comecei a flexibilizar isso e entrar num modo mais de vivenciar um pouco diferente, assim, de tentar avaliar as prioridades do dia, focar ali naquelas prioridades do dia e dar encaminhamento para elas, mas sem ter uma forma fechada, entendeu? Então, o que eu vejo que ajuda muito em termos de rotina é você planejar as suas principais metas, né? Um dia antes. Então, por exemplo, que você hoje à noite puder saber o que você vai fazer amanhã, já ajuda você a começar mais focado. E ter também uma rotina em que contemple essas várias áreas aqui. Então, hoje eu tenho tentado incluir mais áreas dentro da minha rotina com as atividades. Então, você conseguir classificar, olha, essa atividade eu estou desenvolvendo mais essa e essa área aqui da vida e tal. Hoje eu estou com um pouco de monoideísmo na questão financeira, que tem me atrapalhado. Então, eu tenho essa identificação que isso tem tomado muito espaço mental, muito tempo, muito foco nisso. Isso me faz deixar outras áreas para trás. Por outro lado, eu estando lúcido disso e já fazendo algumas modificações no meu dia a dia, eu estou caminhando para ter mais disponibilidade para desenvolver essas outras áreas mais em paralelo. O que eu vejo que é interessante para a pessoa que quer ter uma boa rotina, uma rotina bem produtiva, digamos assim, ela criar algumas coisas que entram no modo piloto automático. Tá? O que eu quero dizer com isso? Não é o piloto automático no sentido da robotização negativa, mas é igual, por exemplo, dirigir um carro.
você, quando aprende a dirigir o carro, você não pensa mais para fazer aquilo. Então, é você pegar dentro dessa questão da etologia algumas áreas que você quer desenvolver e começar a construir alguns hábitos pequenos, hábitos bem simples, mas que eles sejam feitos todos os dias no mesmo horário. Pega aqui a tertúlia, todo dia tem uma tertúlia, no mesmo horário, tem os mesmos procedimentos. Isso facilita a coisa se manter, né, com bastante, digamos assim, constância. Então, isso, depois que vira um hábito, depois que aquilo já se instalou, você faz no piloto automático. Isso quer dizer que você faz sem esforço. Uhum. Eu imagino que quem dirige carro aqui, ninguém pensa, ninguém gasta muita energia para dirigir. Apesar de ser uma atividade extremamente complexa, em termos, se você analisar todos os movimentos que ela exige, todo tipo de atenção que ela exige. E no início ela é desafiante, ela é difícil. Então, a gente pode aplicar esse mesmo princípio com qualquer coisa que a gente queira desenvolver. E, basicamente, vai ser necessário essa condição de disciplina. Então, o que eu acho que hoje é mais funcional na rotina é você ter essa condição de disciplinada, né, constante. Uma coisa que você possa fazer todos os dias de um modo que é evolutivo, né, sem cair em robotização, mas tentando deixar mais assim, assentado, rodando no piloto automático. Aí acho que as coisas fluem melhor, entendeu? Legal, legal. A gente queria te agradecer bastante. Como eu falei no início, esse é um assunto que eu acho que ele é diferenciado, porque é uma técnica super prática para a gente poder planejar estrategicamente o complexo. A gente não falta nenhuma área, né, estratégica, vamos chamar assim. Então, eu gosto muito desse assunto. Então, queria te agradecer, te pedir para escrever mais sobre isso, acho que ajuda muito a gente. Queria agradecer aos monitores que estão conosco, né, sustentando esse trabalho, fazendo as perguntas, interagindo aqui conosco, a equipe da Enciclosapiens, do Tertuliário, as pessoas que estão nos assistindo, né, os teletertulianos, interagindo aqui pelo chat. Então, é muito bom que a gente possa manter esse trabalho dentro dessa condição de exceção que a pandemia aqui nos trouxe. E aí, com isso, eu passo a palavra para a Patrícia para a gente poder fechar esse trabalho. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, professor Pedro, mediador. Obrigado, Pedro Borges, nosso verbetógrafo de hoje. Nós tivemos 101 presenças online, 594 reproduções, 45 perguntas online e 6 participações presenciais. Para amanhã, nós teremos o verbete Plebeísmo Terapêutico, da especialidade para terapeuticologia, e a verbetógrafa será a professora Caroline Engelmann. Agradecemos a presença, a participação de todos e tenham uma boa tarde.